uma peça aqui que não me deixa filmar. Eu estou filmando e tem algo fechando o editor. Eles não estão deixando eu filmar isso. E agora há pouco eu vi um esturro de porcos ao meu redor, como aqueles demônios que tem um esturro de porco. Mas eu vou continuar. A não Santíssima Trindade, parte 2. Ok? Nosso planeta tem experimentado, então aqui é a não Santíssima Trindade. Nosso planeta tem experimentado uma infinidade de interferências externas desde o momento em que a vida começou. Embora seja difícil dizer quem realmente são todos os forasteiros, o Alto Conselho de Andrômeda exigiu que todas as civilizações alienígenas recuassem para permitir que o planeta Terra evoluísse por conta própria, para eles não interferir. E se os Anunnakis fossem realmente os deuses supremos, as advertências andromedianas não seria necessária. Apesar dos apelos do Alto Conselho, restam 3, a Santíssima Trindade de Arak, que continua a interferir especificamente em nosso hemisfério ocidental. Creio que a origem da Santíssima Trindade bíblica é muito mais tangível e terrestre do que se poderia imaginar. Claro, cada religião distorceu e moldou o conceito de uma Santíssima Trindade, entre aspas, para expressar sua própria ideologia e dogmas específicas. Porque você vê que na Igreja Católica, a Igreja Católica, que vem do felino gato, católica vem do felino gato, eles incorporaram as fêmeas dos Anunnakis como as santas e a mãe do Jesus, isso, aquilo, ok? E o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles colocaram em Ki, o Lúcifer, o Filho que é o Jesus, e que é Marduk de Jesus, e a mãe dele, ok? Como os santos dessa trindade, dessa religião, essa é a católica. Já na evangelistas e outros sectos, nós temos só o Marduk de Jesus. Ele também era o antigo Deus da Babilônia, ok? Se eu não me engano era da Babilônia, ou outro Deus era do Sumério, ou era da Babilônia, eu não me lembro bem, depois vamos chegar lá. Mas como observamos a paisagem geopolítica ao longo da história registrada, proponho que a Santíssima Trindade original permaneceu uma constante na carne em nosso palco planetário desde antes da história registrada. Então, o que é esse dragão de 3 cabeças de que falo? E olhe lá, que também existe outra trindade, que em outras religiões significa o que? Enlil, Javé, que é também o Bezebab, o touro. Bezebab também era um deus canaanite, o babilônico. E temos o Encaia, que é o Lúcifer, o irmão dele, né? E o Javé também é como Satanás. O Encaia é o Lúcifer. E deixa dessas dogmas, para com essa frescura de divinidade, de puridade, de santidade, ok? Para com isso, já é hora de saber a verdade, alright? Ok? Então, o Enlil é tido como Satã, e como Beelzebub, e como o touro. Também é o antigo rei da Babilônia, o Canaanites. O Encaia era o Urá, eu acho que era Urá, mas alguns dizem que Irá era o Enlil, no Antigo Egito, mas para mim ele é Encaia, o Lúcifer, ok? Então nós temos o pai Anu, o pai deles Anu, temos o Enlil, Javé, temos o Encaia, que é o Lúcifer. 3 entidades, como se fala? Trindade. Por isso que você vê também em Candomblé, isso, aquilo, que banda, eles têm a trindade, que é a triandade, aquele garfo. Representa eles, minha gente, representa ele, a trindade, aquela 3 partes num garfo, é a trindade. Abra sua cabeça, pense, seja inteligente. Comparando com os escritos peças do cilindro de Cyrus, com a escritura hebraica do Antigo Testamento,
Encontramos opiniões conflitantes sobre qual Deus, entre aspas, estava dirigindo as ações do grande rei Sírio durante esse tempo. Os hebreus afirmam que era o Deus de Israel, enquanto o cilindro de Sírio afirma que era Marduk. Marduk era o filho do Lúcifer em Caia e também, supostamente, Jesus, o Deus da Babilônia. De uma perspectiva bíblica, essa contradição faz com que faz perfeito senso. Se avançamos rapidamente em um milênio, encontraremos o surgimento de um terceiro ator dominante, Allah e o Islã, deixando de lado a presença zoroástrica, cristã e hebraica, uma vez considerada indomável. Então aí está, o dragão de 3 cabeças, a Santíssima Trindade, refere a 3 deuses diferentes, cujos descendentes continuam a reivindicar o planeta Terra. Eles ainda continuam a batalhar força com força, daí a batalha nas estrelas para a Terra e as pessoas aqui, ok? Esses seres aí, a Trindade, a Holy Trinity. Não é de admirar que a tradição original de Gênesis no Antigo Testamento usasse a palavra deuses, entre aspas, plural, em oposição a Deus no singular. Você vê em seus textos bíblicos ou no Corão e vários outros textos sagrados, entre aspas, ou holístico, né? Você vê que eles não usam o adjetivo eu no singular, eles usam nós, quer dizer o quê? Que é mais de um Deus, politeísmo. Aqui não é caso de monoteísmo, mas sim politeísmo, ok? Eles se referem a mais de uma criatura. Tudo sobre politeísmo. Então nós temos Javé, Deus de Israel, o Eleu, Marduk, Jesus, Deus da Babilônia. Marduk é o filho do Encaia, e Allah, Deus do Islã. Esses 3 deuses mantiveram o hemisfério ocidental em conflito perpétuo enquanto disputam sobre a OMS ser legitimamente ordenada para governar. E exatamente como fez essa batalha interminável de 3 vias começar. Muita gente já sabe, se você já ouviu falar sobre texto cuneiforme antigo e selos cilíndricos, Anunnaki, Sumério, Acádio, e leu as obras de Zacarias Sitchin, então você entende que a três formas, a batalha é apenas uma pequena disputa familiar como os Hatfields e McCoys. Eu posso corroborar ainda mais essa Santíssima Trindade com base em algumas correlações fonéticas simples, se você me permitir explicar. E eles não vieram originalmente para o hemisfério ocidental, não, ou oeste, não. Eles foram primeiro para a África, era seu lugar de origem, ou quer dizer, os lugares em que eles primeiro vieram. África e Ocidente, eles fizeram seus experimentos primeiro lá, antes de ir para o hemisfério. Quando eles viram o hemisfério ocidental, eles ficaram, encontramos uma jarra de ouro aqui, um barril de ouro. Vamos ficar aqui, bagunçar, vamos trazer a nossa base para aqui. Aí eles, o Javé, o Marduk, e depois veio o Alalud veio depois com suas gangues para invadir. Então, no final, eles estão todos empairados em time, ok? Em time. Eles estão trabalhando juntos para fazer os otários aí de trouxas, entendeu? Dizendo ser separado, com briguinhas aqui, briguinha acolá, para enganar os trouxas, né? Não a mim, enganar os trouxas. A falar que eles são separados, mas eles não são separados, birosco alguma. No way, não. Eles estão em time, certo? Eles estão em time. E esse Marduk que traz Jesus é bem amiguinho do Allah. Bem amiguinho. Eles estão sempre juntos, né? E vem sempre me seguindo.
desde 1976 e ficou mais prominente em 2005 acima. Parou em 2016. 16 não, parou em 2021. Foi mais ou menos um ano e pouco atrás que ele parou de me seguir. A última vez que me veio, ele me advertiu. O seu Deus aí, ele falou pra mim lá na cozinha, eu tava no quarto, fica um pouco de distância da cozinha. Falou, ei, cuidado, hein, cuidado com você, cuidado, eu tô te avisando, cuidado. Sempre me ameaçando. Isso é um Deus bom? Se fosse um Deus bom, não faria isso com ninguém, não é mesmo? Se tem revenge, se tem vingança, é porque é pura maldade. E os trouxas aí louvando, por isso que vivem na bosta aí. É crime acima de crime, crime acima de crime, nunca para. Então, de acordo com o antigo texto comuniforme, para se redimir, ele fez a traiçoeira viagem para se tornar o primeiro a descobrir o planeta Terra. Mentira. Sim, estamos falando de viagens espaciais aqui. Ao constatar que o fugitivo da Lua havia descoberto um terreno vasto e maravilhoso, Anu enviou seu filho mais velho, Encaia, para avaliar o potencial do planeta. Encaia, ou Lúcifer, era um tipo científico de fala mansa e compassiva. Estou com medo dela. Então, Anu considerou necessário também enviar seu filho Enlil para estabelecer regras de governo. O Enlil é mais tipo, né? Vai direto ao negócio, não gosta de arrudez. Enlil era um tipo de legalista sem sentido, né? Não tinha apatia, sempre grosso, que governava com mão de ferro. Assim, os primeiros deuses a reivindicar o hemisfério ocidental podem ser listados em ordem da seguinte forma. Mas eles vieram depois de vir para a África. Alalu, Encaia e Enlil, filho do Anu, derrotado por Anu. Alalu, derrotado por Anu. Eu pensei que ele era o irmão mais velho do Anu, mas não, ele foi derrotado por Anu. A referência fonética que diz interiormente pode agora ser mais aparente, aplicando meus pressupostos aos campos de linguística da lexicologia, pode-se teorizar a evolução fonética retratada abaixo. Lalu, la, lu, la, em que Encaia, que é Lúcifer, Cristo. Pronúncia latina românica. Enlil é o Beelzebub, que é o Lúcifer, que é o Satanás. Enlil, Beelzebub, Leo, eis Ra, faz Ra, Deus egípcio, não. Aí eu acho que Ra era o Encaia. Enlil era Horus, era o homem-águia. O homem-águia era Horus. Alright? Tem um engano aqui. Encaia do Ra, era. Ok? Amurá, será? Para enfatizar ainda mais a última referência fonética em Enlil, para enfatizar o Deus Supremo dos cananeus na mitologia antiga foi chamada de El, repõe uma correlação fonética entre El e En. Lel, En era o pai dos deuses e dos homens e a divindade do Criador. Como é que ele pode ser pai do Deus e dos homens, meu amigo? Quando foi o irmão dele que supostamente manipulou e fez o Adão e Eva. Foi o Lúcifer que fez o Adão e Eva. Como é que ele é o pai dos deuses e dos homens, meu Senhor? E a divindade do Criador, e o pai dele é maior do que eles, de qualquer maneira, em controle, posição política. E a divindade do Criador, como Enlil, ele é muitas vezes retratado como touro, Zebab, porque ele incorporou um tremendo poder e força por os cananeus e seu Deus El, que foram fundamentais na evolução de Javé, o Deus de Israel. Portanto, devemos também considerar o nome El na palavra hebraica Israel, a linhagem Anunnaki, mais direta pode ser
mapeada de Anu para Enlil, para Ninusha, para El. Então, como isso se desenrola? Bem, em primeiro lugar, podemos ver por que os muçulmanos se proclamam herdeiro legítimo do planeta. Eles não são birosca alguma, eles têm apenas devaneios e psicopatia. E por que eles estão empenhados em prejudicar e bater de peito ou desafiar os judeus e cristãos fora do seu cavalo alto? É porque eles têm devaneios e delírios, eles pensam que vão ganhar e eles não ganham. O Deus do Islã, Allah, está negativamente aqui em primeiro. Mentira, ele não estava aqui, não, foi as meninas de Orion. Em segundo lugar, podemos ver porque judeus e cristãos, Israel e América, se consideram irmãos de sangue através de grossos e finos. Seus judeu e cristão Deus, Enlil e Encaia, são os dois irmãos nascidos do mesmo Pai Celestial, Anu. Quando os muçulmanos dizem aos cristãos, nosso Deus é o mesmo Deus que seu Deus, eles podem dizer, eles estão inconscientemente cometendo blasfemia contra o seu próprio Deus, ou eles estão fazendo referência a Ani, o Deus Supremo, que era Deus antes de Anu e Alalu. Deus caramba, agora você está me confundindo. Para levantar algumas sobrancelhas, acredito que é altamente provável que Jesus Cristo nasça de uma linhagem divina de En a Anu ou Encaia. Ou ele é filho de En, Anu, En é o avô do Encaia do Lúcifer, ok? En. Anu é o pai do Lúcifer, que é Encaia. E esse Jesus ou é o filho do En, ou é o filho do Anu, ou é o filho do Encaia. Mas ele não pode ser o filho do Encaia, porque ele não é conhecido como filho do Encaia. Nós conhecemos só o Encaia Lúcifer e Beelzebub Satã, que é o Enlil. Só não pode ser, ele é o neto do Anu e neto do Alalu. Então ele fica dividido entre Alalu e Anu. Ok? Ele fica dividido porque é neto do Anu e Alalu. Então ele também está relacionado ao Islã. Está muito relacionado ao Islã. Em fato, já vi ele com os muçulmanos fazendo reza em 2014, porque eu tinha essas visões. Ok? Parou depois que eu cortei meus cabelos. Então, a Marduk e assim por diante. Marduk, ele é Marduk. Daí a fonética correlação que proponho entre Enki e em Cristo, pronuncia latina românica 2. A evidência tangível disso é o cilindro de Ciro, que identifica Marduk de Babilônia para ser o Deus, o governante divino, sobre o rei Cyrus. Marduk é filho de Encaia, e através dessa linhagem nasceu o Cristo. Marduk é filho do Encaia, do Lúcifer, e através dessa linhagem nasceu o Cristo, que catalisou os princípios mais suaves e perdoadores do cristianismo. Enquanto Enlil, Jahuva, o sem absurdos, governante com mão de ferro, é o Deus belicista e irado de Israel no Antigo Testamento. Por Enlil, Yahweh, quem escreveu os 10 mandamentos, inspirou a ortodoxia legalista do judaísmo a incluir o Talmud e o Torá. Então foi ele quem criou também esse tal do conversa com Deus. Para levantar ainda mais sobrancelhas, acredito que o profeta Muhammad é um descendente direto de uma linhagem divina que se origina com Allah, Alalu, Allah. Foi Alalu que gerou a religião do Islã e inspirou Maomé a escrever o Alcorão. Como Alalu foi o primeiro Deus, entre aspas, a descobrir e habitar a terra, ele não está prestes a deixar o judaísmo e o cristianismo unirem forças para ganhar uma fortaleza sobre um planeta que só ele, mentira, não foi ele, que nenhum, eles tiraram Tiamat daqui. E como se Alalu esperasse que os seguidores de Enlil e Encaia, judeus e cristãos, fizessem esse movimento antes de convocar o profeta Muhammad no cenário.
mundial para declarar: aqui está o único Deus verdadeiro que você procura, aqui está a única religião verdadeira que você precisa. Todos nós já ouvimos a história sobre Anu desafiando Alalu para uma luta livre para decidir quem era o herdeiro legítimo e Deus de Eridu, a terra. Eridu também era referente a um lugar ali entre Orion e Sirius. Quando Alalu perdeu, ele foi banido para Marte, onde acabou morrendo. Portanto, Alalu, um Deus morre. Alalu pode ter tido tempo suficiente em Marte para considerar o momento certo para fazer seu grande retorno à Terra. Então, o que eu realmente estou dizendo aqui? Em agosto de 2019, o candidato presidencial Bernie Sanders declarou: se você me eleger como seu próprio presidente, divulgarei tudo que o governo sabe sobre OVNIs e extraterrestres. Essa é uma declaração bastante ousada que poderia colocar Bernie em muitos problemas, considerando que a Santíssima Trindade não quer que o mundo saiba que eles são, mas eles precisam saber, já é hora. Se eles escondem é porque eles temem e muito, eles estão escondendo alguma coisa. Correção. Ozzy acredita que não merecemos saber quem eles são. Ele não decide isto. Não todos merecem saber, mas alguns que pensa diferente, fora da caixa, que quer mudanças, aqueles sim merecem saber. No entanto, a maioria das pessoas suspeita que as influências externas estão constantemente interferindo com o nosso planeta. O texto cuneiforme antigo e as estruturas modernas revelam tal interferência. Especificamente no hemisfério ocidental, orquestrado pelos deuses Alalu, Encaia e Enlil e sua prole divina, por mais de 375 mil anos. Então vejam, está aprontando aqui Alalu, Encaia e Enlil. Não pensem que religiões eles têm aqui. Mas não é só eles não só têm essas religiões abraâmicas, não. Eles também estão por trás dessas religiões do leste também. Judaísmo, taoísmo. Hinduísmo, taoísmo também. Budismo também é parte das religiões deles. Não é só abraâmica, não. Isso aqui está errado, viu? Alalu, em quem leu sua prole divina por mais de 375 mil anos. Ai, são bebês aqui, júniors, porque nós temos veteranos aqui por mais de 5 milhões de anos. Acho que te amar. Essa narrativa levanta a questão: quem são os deuses, entre aspas, que estabeleceram os territórios soberanos da Rússia, África, China e Japão? Os Anunnakis. Quem mais? Anunnakis, minha gente, Anunnakis. E de onde eles vieram? Nibiru, Saturno, etc. Então, da Rússia, África, China e Japão. Em qual Anunnakis, de Nibiru e Saturno? Estou me referindo aos deuses que nossos ministros, pregadores e evangelistas cristãos tão desdenhosamente se referem como os deuses seculares e ímpios. Alguém? Uma ironia e mesmo hipocrisia, porque eles também louvam esses mesmos deuses. Eles louvam os mesmos deuses que fundaram a Rússia, o Império da Rússia, África, China e Japão. Viu? A Ásia inteira, não é só China, o Japão, a Ásia inteira. África, China, Ásia e Rússia. Também os mesmos deuses que inventaram essas religiões abraâmicas, que eles louvam, que eles seguem. Então, é tudo para agora. Estou com dores aqui.